Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Maria Cláudia, sou professora aqui da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, no campus de Limeira. Trabalho aqui no LABED, que é um laboratório de estudos da dor e inflamação, e como o próprio nome diz, a gente trabalha com dor, especificamente falando dor muscular. Minha formação primária é em fisioterapia, então eu sou fisioterapeuta, e aqui por trabalhar nas áreas de nutrição e ciências do esporte, normalmente a gente fica muito mais envolvido com a área de dor muscular relacionadas ao esporte, tanto no sentido de entender como que o esporte pode aumentar dores musculares, quanto como o esporte pode nos ajudar a minimizar as dores musculares. E é sobre isso que a gente vai conversar. Pensando em dor muscular, a dor, de forma geral, ela é extremamente frequente na nossa sociedade, porque a gente vive em pé e em posições que normalmente geram dor, porque a gente permanece nessas posturas por longos períodos de tempo, normalmente sem pausas importantes, e isso naturalmente gera desconfortos musculares. Ao longo de uma vida de trabalho, isso pode repercutir em dores crônicas, que não é só um sintoma, mas é uma doença que realmente nos afeta no sistema motor e psicológico. Pensando em dor muscular, a gente tem síndromes dolorosas crônicas. Dentre elas, duas super importantes são as conhecidas como fibromialgia, que você já deve ter ouvido falar alguma vez, e as síndromes da fadiga crônica. As duas são muito comuns, difíceis de fazer um diagnóstico porque têm sintomatologia bastante semelhante, dentre elas dores nos membros superiores em diversas partes do membro superior, dor no nosso tronco, então vai desde a região torácica, principalmente na região lombar, e membros inferiores em diversas partes. Além disso, a gente sente muito peso nas articulações, peso nos membros quando a gente está trabalhando e um cansaço que não necessariamente a gente consegue identificar como um cansaço físico, mas às vezes um cansaço mental. E por isso que ele é tão difícil de diagnóstico. Existe uma diferença entre as duas em termos de processamento, em termos de metodologia, mas aqui pra gente o importante é entender que nenhuma das duas tem diagnóstico simples e por isso mesmo o tratamento não é simples. Então a gente precisa ser muito claro quando vai buscar atendimento médico ou multidisciplinar e ter bastante paciência com essa troca de informações, porque ela não é necessariamente rápida. Então, uma das coisas que a gente precisa é deixar claro para a nossa assistência de saúde, seja um médico, seja um fisioterapeuta, como esses sintomas começaram, quando eles começaram, se eles se potencializam, por exemplo, mais de manhã ou à tarde ou à noite, ou logo no comecinho da manhã quando você acorda, se você tem alguma rigidez articular, enfim. Então, se você não sabe muito bem como o seu corpo funciona, seria ótimo você começar a anotar. Se essas dores, por exemplo, elas se potencializam quando você está trabalhando, ou quando você faz uma pausa, você percebe que essa musculatura fica mais enrijecida, ou ela fica melhor quando você para, enfim. Antes de tudo, é importante que você conheça o seu corpo, para que você consiga ser claro o suficiente na hora de passar essa informação para uma equipe médica. Mas acima de tudo, o que você precisa saber é que essas dores, elas são controláveis. Não necessariamente a gente tem um diagnóstico, um tratamento que vai excluí-las, mas elas são controláveis e começa com a gente entender o que são essas dores. Prefeitura de Limeira, unindo forças por uma cidade melhor.